Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Pronto para começar a nossa maratona? Vamos lá. A gente, como o Márcio já havia falado no último episódio, ou num dos últimos episódios, a gente vai fazer diferente com a segunda temporada de Last of Us. Geralmente a gente faz... As séries acabam e a gente faz um resumão ali do que a gente achou a partir da série inteira. Com The Last of Us a gente vai fazer diferente, a gente vai comentar episódio a episódio. São 7 também, né? São 7. Se fosse 24, aquelas coisas de alguns anos atrás, ia ser mais complicado. Mas 7 episódios é algo mais viável. Então, hoje a gente vai comentar o primeiro episódio da segunda temporada, que se chama Dias Futuros. Tradução ali se perde um pouco, né? Porque, quer dizer, literalmente não, né? Porque é o Future Days, mas Future Days é a música do Pearl Jam. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas enfim, vamos, sem perder tempo, vamos subir a trilha e vamos embora. Buenas, The Last of Us, segunda temporada. A gente vai dar spoiler da primeira temporada. E do primeiro episódio? Não, vamos entrar. Não tem, para comentar os episódios. Então vai ser nessa vibe. Parte do pressuposto que quem está nos ouvindo, pelo menos o episódio da semana assistiu. O que vai ficar bem claro assim... Se não assistiu, assiste e depois ouve, né? Acho que a dinâmica aqui, acho que até vai ficar interessante por causa disso. Assim, já falei isso outras vezes, a gente já comentou aqui. Eu joguei o jogo, o Márcio não jogou. Não. Então a gente vai conversar também um pouco disso, assim. Eu vou ser um pouco de... não dizer o que é real, o que não é real, porque não é real, é um jogo. Mas o que mudou em relação ao game. Dar uma pontuada em relação ao game e tal. Eu já sei, ou imagino que sei, o que vai acontecer mais adiante. Esses spoilers eu não vou tocar. Aliás, a minha dica é: fujam das redes sociais de The Last of Us. Tá chovendo spoiler, como era de se imaginar, né? A comunidade gamer não é a comunidade mais comportada do mundo, e não seria agora que seria diferente. Dito isso, The Last of Us começou a sua segunda temporada, tem um pulo ali de 5 anos, mas ela começa exatamente onde termina a primeira, que é logo depois ali do Joel salvar a Ellie. Ela ia ser... operada, né, para tentarem achar a cura para a epidemia. Não sei se a gente precisa fazer um resumão da primeira temporada. Não, né? A gente já fez no episódio. Quem não ouviu, tem o episódio. No episódio de preparação, de expectativa para essa temporada, a gente faz um pouco do resumo do que foi a primeira temporada. E também tem um episódio da gente, acho que junto com o Luiz, né, comentando a primeira temporada mais para trás aí. Mas enfim, para ali, dá um salto de 5 anos e a partir disso começa a história. É evidente assim que é um primeiro episódio de colocar as peças no tabuleiro para depois elas se mexerem. Eu vou deixar o Márcio, que não jogou o jogo, dar suas primeiras impressões, porque inevitavelmente tudo eu vou estar comparando com o jogo. E, bom, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vim de camisa de flanela aqui em homenagem a Ellie, né? E eu errei, né? Eu vim com a camisa da Rockstar, que é do GTA. Que eu acho que não existia em 2003, quando teve o apocalipse ali. Então, é uma temporada que ela começa um pouco diferente, né? Esse primeiro episódio, de cara tu vê que tem um estranhamento entre o Joel e a Ellie, e tu não entende muito bem por que tem esse estranhamento. Fica meio que subentendido que seria por causa que ele teria mentido pra ela quando disse que teve que salvar ela lá dos vagalumes. Ao contrário, ele não disse que salvou ela, não disse né? que salvou. Ele disse que... E que não teria contado a verdade pra ela, e isso teria começado a deteriorar a relação até chegar num ponto hoje em que eles mais ou menos não se falam, e quando se falam é a Ellie dando patadas no Joel ali. Então é nesse ponto que a gente encontra os dois personagens principais. Ao mesmo tempo a gente vê a formação de um núcleo, né,
Vingadores dos Vagalumes, será? A galera antagonistas, né? São os antagonistas, né? A galera dos Vagalumes ali que teve boa parte dos seus familiares, amigos, parentes, sei lá, mortos, né? Pelo menos é isso que se dá a entender ali no começo. Eles estão em volta de várias cruzes ali, e uma das personagens, que me parece é a personagem que vai ser muito importante nessa temporada, que eu acho que o Carlos pode falar um pouco depois mais sobre ela, que é a Abby. Ela botando ali um cordãozinho com uma medalhinha em uma das cruzes, tu não consegue identificar qual é, e ela diz que quer matar o Joe, né? Que quer fazer ele sofrer, enfim. Matar devagarzinho. Slowly, slow death. E paralelo a isso, a gente tem essa comunidade em que a Ellie e o Joe estão vivendo e que a gente está naquele momento em que eles estão felizes para sempre, né? Eles foram para aquela comunidade está prosperando. Jackson. Está prosperando, as pessoas são felizes na medida que tu pode ser feliz no apocalipse, mas tem festa, tem terapia, tem tiro ao alvo contra os infectados, tu sai em patrulha. Uma coisa que lembra muito assim os momentos de bonança do Walking Dead. Mas fica bastante evidente ali e que esse é o prelúdio de um inferno que deve estar para cair sobre aquela comunidade ali, porque tem não só a questão desses novos personagens que estão jurando vingança, mas também tu tem ali dentro da própria comunidade algumas coisinhas meio, né? E tem novos infectados também, né? E tem novos infectados, tem um infectado inclusive que a Ellie enfrenta, e que é um infectado que parece que não só corre em direção a ela, é um cara que começa a planejar os ataques, então os infectados estão evoluindo, não é? É o espreitador. O espreitador, eles têm nomes ótimos assim, né? E também tem uma parte no final do episódio que tem uma bola, que seria como se tivesse uns fungos saindo por baixo de um cano dentro, né, da comunidade. Tu vê que tá começando uma disseminação ali dentro, não sabe muito bem de onde. Então tu vê que toda aquela comunidade idílica, todo aquele momento de descontração ali, de felicidade, de calmaria, tem data para terminar, e eu acho que esse episódio foi muito para isso, apresentar os novos personagens, mostrar a relação da Ellie com o Joe, que é completamente diferente. Imagino que deva explicar mais ou menos o que aconteceu nos próximos episódios, se não no próximo, né? E que tá vindo uma tempestade pela frente que eles não estão percebendo, mas que deve abater a... Tem uma música do Rapa que se chama O Silêncio que Precede o Esporro. É meio que isso. É meio isso que deve estar vendo. Mas é o que a gente já espera de séries de apocalipse, não é nenhum spoiler. Ninguém está sendo gênio aqui, imaginar isso. A gente perde um pouco a noção, assim. É difícil tu colocar o jogo do The Last of Us numa caixinha, mas assim, ele é um jogo de terror. Ele é um jogo de terror. A série também tem esses elementos de terror. The Walking Dead também tem, para além dos monstros, tem uma tensão ali dentro que talvez aí misture, sei lá, horror com suspense, mas enfim. A minha grande preocupação desde o começo da primeira temporada era, mas principalmente para essa segunda, porque a primeira, eu já falei aqui outras vezes, o primeiro jogo é muito bom, mas é um jogo muito bom como vários outros jogos muito bons. Tem uma história um pouco acima da média, beleza. O segundo jogo é assim, é a melhor narrativa, eu pelo menos, que eu já vi de qualquer jogo. Assim, no conjunto da obra, assim, o jogo, qual é o melhor jogo de todos os tempos? Eu ainda sou mais um GTA da vida. River Raid é muito bom também. Enduro. Mas assim, por questões de gameplay e tudo mais. Mas assim, a narrativa, a história do The Last of Us, ela é imbatível. Do The Last of Us 2, ela é imbatível. E ela não vai caber só nessa segunda temporada. Eles mesmos já falaram. Já tem uma terceira confirmada? Vai pelo menos uma terceira. Tem uma dúvida se eles vão passar o jogo ou não, que é mais ou menos o que aconteceu com Game of Thrones, né, com o livro. Mas assim, a minha grande dúvida para a segunda temporada é: a série vai conseguir manter o espírito do jogo? E eu não falo assim de diferenças de personagens. Você acha que precisa? Ela não pode ser uma entidade por si mesma? Não, ela pode, mas assim, o que faz The Last of Us tão legal, o segundo jogo, é o peso. Ele é um jogo sobre ódio, sobre rancor. Não é um jogo que tu vai acabar de jogar feliz. E eu não tô falando por causa do destino dos personagens. É um jogo que te coloca em situações que tu não quer estar.
Tipo, e não é assim, tem vários jogos, tinha jogos da Telltale, que era outra produtora de jogos, que até fez os jogos do Walking Dead, que tu tinha que tomar decisões, mas o jogo é basicamente tu tomar decisões, aí aparece 3 opções e tu faz. Aqui não é isso. Tu faz o que o jogo vai dizer pra tu fazer. Só que tem horas que tu diz assim, não, eu não quero fazer isso. Mas tu vai fazer. Porque senão o jogo não avança. Assim, esse peso, o jogo tem um peso. É difícil tentar explicar, mas acho que é mais ou menos isso aí. Jogando, a pessoa vai se dar conta. Quantas vezes tu morreu nesse primeiro episódio? O primeiro episódio é mais de boa, assim. Eu não passava e assim, tem coisas ali que eu achei muito, muito bacanas, assim, porque é muito jogo, assim. Eu vi algumas críticas, por exemplo, as pessoas... Já era uma crítica da primeira temporada e agora se acentuou um pouco mais, que é a Bella Ramsey. A comunidade incel, né? E eu fico um pouco receoso porque eu, às vezes, tenho algumas ressalvas e eu penso assim, cara, eu não quero parecer um incel. Mas assim... mas eu ouvi algumas críticas da segunda temporada já nesse primeiro episódio de... Pô, mas a Ellie tá uma chata nessa segunda temporada. A Ellie é uma chata no segundo jogo. A Ellie é uma chata no segundo jogo. E faz sentido dentro do contexto, assim. Ela é uma adolescente. Agora um pouco mais, né? Tem 19 já? Passou, mas é que assim... Quase uma adulta. E isso pra mim talvez seja a coisa que mais pega um pouco, assim. O primeiro jogo, ela era mais uma criança. Uhum. E fazia sentido a Bella Ramsey. É como se a Ellie do jogo crescesse mais que a Bella Ramsey. Eles falam isso no podcast, né? Mas eu acho que a Bella Ramsey até cresceu, né? Se tu for pegar da primeira temporada pra cá, nos 2 anos, ela deu uma espichada. Eu acho que é cedo pra falar qualquer coisa, assim. E depois a gente vai falar um pouco da Abby, que fisicamente, até o momento, é muito diferente. E aí acho que pega um pouco mais. Eu, por exemplo, só pra dar... Eu teria morrido nessa fase, que eu acho que o primeiro episódio é tipo um gameplay, assim, e eu teria morrido na fase da terapeuta. A terapeuta não tem no jogo. Não tem no jogo? Melhor. A terapeuta não tem no jogo. Então eu teria avançado. E aí vamos começar aqui. Eu tinha anotado algumas coisas aqui, vou mudar a ordem, tá? De algumas coisas que tem no jogo e não tem, assim. Algumas coisas são iguais, assim. Visualmente eram cenas muito marcantes do jogo, que são muito marcantes a festa... Quando aquele plano que tá na cabeça da Ellie e a câmera vem baixando e tem aquelas luzinhas em cima, aquilo ali é igual ao jogo. É igual ao jogo. E aí as duas vão dançar lá, que é o momento que elas se beijam. Só que toda a ação daquela festa ali, ela não acontece no jogo. Tu não vê aquilo. Tu sabe de tudo aquilo porque o jogo... meio que começa no dia seguinte. E aí, enquanto tu vai caminhando ali como se fosse um tutorial ali, aqueles primeiros minutos do jogo, para tu entender o espaço, entender as ações, para quem não jogou o primeiro. Eles vão te explicando. Eles vão te explicando. E essa conversa é toda a conversa sobre o que aconteceu na véspera. Então, tu sabe que elas se beijaram, tu sabe que teve um cara que fez um comentário homofóbico, tu sabe que o Joe... foi agressivo com esse cara, mas em momento nenhum tu vê o beijo, tu vê a agressão, tu vê o bate-boca. Tu já tá no dia seguinte. Eu acho que até essa questão da forma como a Ellie interage com o Joe e sempre que ele tenta, não digo ensinar, mas mostrar alguma coisa pra ela reage, é um pouco do amadurecimento dela, de ela querer conquistar e fazer o seu espaço. Não precisa tomar as minhas dores, não precisa fazer isso por mim, eu não sou mais uma criança, né? Eu e o Márcio estava compartilhando de manhã, a gente ouviu, tem um podcast oficial, né? E é muito engraçado porque quem comanda o podcast, tá os dois produtores, né? O Craig Mazin e o Neil Druckmann, mas quem comanda é o Troy Baker, que é o cara que faz a voz do Joe no jogo. E que também faz a voz do John Marston no Red Dead Redemption. Ele faz uma voz bem marcante no Red Dead Redemption. Agora posso estar confundindo se é o John Marston ou o Arthur Morgan. Acho que é o John Marston. E é engraçado tu só ouvir, né? E aí parece que é o Joe conversando com os caras ali. Mas eles falaram, assim, que são mídias diferentes, assim. E para mim não tem problema algumas coisas mudarem. Aquela primeira... Quando elas entram ali naquele mercadinho vazio, aquele mercadinho vazio tem aos montes no jogo.
aquele novo infectado, ele tem no jogo, mas ele vai aparecer um pouco mais adiante, assim. Não é muito adiante, mas assim, é um pouco mais pra frente. Que geralmente é isso, assim. No jogo, assim, o que tu faz? Tu pega esses bichos, tu meio que dá um jeito de ir por trás e mata eles furtivamente, que é até pra tu não gastar bala no jogo, né? E esses aí tu não consegue ir furtivamente atrás deles, porque eles também estão te ouvindo. Também são furtivos. Então, assim, é um primeiro choque no jogo, assim, porra, que merda é essa? Eu não consigo matar esse bicho, cara. Mas umas aulas de tática, galera. Mas aquilo ali tática meio militar. que um compilado de várias fases de batalha no primeiro jogo, do segundo jogo, que, bem na verdade, pra narrativa não mudam nada. Então, achei eu acho que algumas decisão. Dessas opções, eu acho que depois tu vai chegar também no momento da Abby ali, da mudança em relação a como ela é apresentada, mas eu acho que é um pouco também pra fugir dos spoilers, né? Porque como se sabe que a galera jogou o jogo e sabe o que vem pela frente, sim, tu antecipa algumas coisas que é pra tu também... não correr o risco de sofrer com um impacto que vai ser diluído assim, ali, né? Tu já joga de primeira e assim, resolve o problema. Tirando o elefante da sala, obviamente não vou falar o que é. Tem um major spoiler rondando essa segunda temporada e até essas alturas do campeonato meio que todo mundo... Imagina. Não sei se imagina o que é, mas sabe que tem alguma coisa. Agora, o que vai ser isso, não se sabe. A partir do momento que se passar disso, eu não sei em que momento eles vão botar... eu vou ficar mais curioso, porque tipo assim, tá, beleza, agora a gente já tirou o elefante da sala, como é que a gente vai fazer? Voltando para a terapeuta, ela não existe no jogo. O marido dela existe. O tal de Eugene. O Eugene. Ele não aparece na primeira temporada, né? Ele não aparece no jogo. Ele não aparece no jogo, né? Porque assim, Porque ela falou, pensei, será que é alguém da primeira temporada que eu não tô lembrado, mas não tem, né? O jogo é assim, tu vai, assim, são cidades abandonadas, então tu vai entrando em tudo que é casa, em tudo que é mercadinho, em tudo que é hospital e tal, para buscar mantimentos. E em vários desses locais tem cartas. E a partir das cartas, tu vai sabendo de algumas histórias que aconteceram ali. Foi basicamente o que aconteceu na primeira temporada, no caso dos dois caras aqui. Episódio 3. Eles não aparecem no jogo. Só que a história do Eugene no jogo é completamente diferente da do Eugene na série. O Eugene na série, ele foi morto pelo Joel. Ela não explica como, ela só diz que ele foi morto pelo Joel. No jogo, o Eugene, elas entram no lugar lá e descobrem uma super plantação de maconha. Olha aí. Que era do Eugene. Que é por isso que ele apresenta. Exatamente, ele era por isso que ele tá com um pacotinho de maconha pra... Tem esses easter eggs que eles vão... Tem outro muito bacana. O que tem? O Eugene, segundo elas conversando ali, a Dina conta... Aliás, pra mim a Dina é a melhor personagem desse primeiro episódio. Pra mim roubou a cena em todas as vezes que ela aparece. Que é o par romântico da Ellie, né? Que é o par romântico da Ellie. E ela é muito importante pro desenvolvimento da trama. Ela comenta com a Ellie que o Eugene foi uma das poucas pessoas que morreu de morte natural. Ou teve um derrame, enfim. Ele não morreu assassinado, ele não morreu infectado. Assim, ele teve uma... Elas meio que não desejam ter uma morte que nem ele, assim. Mas, enfim, ele... Dadas as circunstâncias, a melhor morte possível. Então, assim, ele não foi assassinado. E era mais engraçado porque tu vê uma foto antiga dele, assim. Quando ele ia para as patrulhas junto com o Tommy e tal. E aí tu vira a foto dele, ele era tipo um Jason Momoa, sabe? Tu não consegue imaginar ele de marido da Catherine O'Hara, né? Que é a atriz que faz ele. Então, assim... Se bem que agora tá meio na moda filmes de mulheres mais maduras pegando novinhos, né? Então, de repente... mas... Encaixa na... pode ser. Então, assim, essa personagem é nova e a história precedente do Eugene é diferente. Dito isso, ela começa a sessão tomando um trago, né? Que talvez seja a melhor forma de se começar uma sessão de terapia. Exatamente. O que mais que eu anotei aqui? Que a Ellie é chata. A Abby a gente chega depois.
alguns easter eggs que eu percebi, deve ter muitos mais, tá? Outra coisa que tem no jogo é... Volta e meia, tu entra em algum lugar e tem um cofre. E o cofre, obviamente, está sempre fechado. E em algum lance ali tem uma carta, a carta vai te dar alguma dica de como abre o cofre. Tem umas dessas cartas que a mulher diz assim, fechei, eu botei os mantimentos no cofre e tal, e a data é é uma coisa assim, eu posso estar misturando, mas assim, é alguma data. Eu não lembro se há quanto tempo o cachorro nasceu e o ano e o mês em que o cachorro foi o funcionário do mês. Então, tu tem que dar uma volta no lugar e aí tu vai descobrir um quadro dos funcionários do mês. Que é o... E ontem ela tá passando por um lugar e ela olha e tem um quadro dos funcionários do mês. E tu olha e tem um poodle. Eu vi o poodle. Eu não entendi, mas eu vi o poodle. É um aceno para quem jogou assim. Não é para mim, então. Outra coisa que aí não é para quem jogou necessariamente, a banda que toca na festa, tem um cara ali tocando bandolim, é o Gustavo Santaola, não sei, Santaojaja, é o cara que faz a trilha. O autor da trilha é aquele cara ali, é um músico, acho que argentino, né? Ele que produziu aquele Rompam Todo, a série aquela da Netflix sobre música latina. Já falei que o jogo começa, né, no dia seguinte à festa, o Eugene. Um negócio que eu achei curioso não existe nada dessa trama no jogo, dessa trama dos fungos no cano. Nada. Eu acho que é aí que ganha, né? Porque daí ele vai começar a botar elementos um pouquinho diferentes, né? Eu acho que ele não vai desvirtuar tanto como o Walking Dead fez, que personagens que morriam na série não morriam e vice-versa. E eu acho que ele vai seguir uma linha coerente com o game, mas eu acho que vai ter algumas alterações ali até para a história funcionar um pouco diferente. Eu tenho um medo só, que não é nem a questão do peso, tá? É assim, e é pelo trailer e assim, quando acaba o episódio, tem um trailer que eu achei... Essa cena que eu falo ali, que é igual ao jogo. Tem um trailer que eu achei que era do próximo episódio. Eu achei, caramba, tipo... É isso que eles botaram um pedaço de toda a série. Eu acho que é de toda a série. Porque, tipo, tem coisas que eu pensei, caramba, isso é lá adiante no jogo. Não pode ser no próximo episódio. Mas essa cena ali que acabou de passar aqui... Isso, por exemplo, é muito mais adiante no jogo. Mas tem uma cena ali que vem uma horda. Tipo, em nenhum momento no jogo tem hordas. Tem hordas. Isso me preocupa um pouco. Porque, assim, eu não tenho problema se eles mudarem um pouco a história. Até vou achar legal. Se eles inverterem alguém que morre não morre, eu vou achar mais legal ainda pela coragem e por irritar a incel. Mas, pra mim, assim, tem que manter o espírito da série. Eu tenho medo que, tipo, essa história de hordas tenha mais uma pegada, tipo assim, vai virar um Game of Thrones da vida, vai virar um The Walking Dead. Não tem horda no jogo. O jogo é sempre uma experiência, tipo assim, tem até batalhas de grupos, assim, mas... É que eu acho que aí talvez entre no caso, e daí acho que a gente pode falar um pouco do lance da Abby, assim, que é a maneira como tu tem que mudar o jogo, porque em alguns momentos, porque diferentemente do game, tu não tá interagindo, tu não tá dentro, tu tá no universo assistindo, mas tu não tá participando, né? É uma imersão diferente na história, assim. E muitas vezes tu tem que fazer algumas adaptações para que isso case de acordo, que nem tu falou, de acordo com a mídia ali. Não sei se talvez não entre um pouco nesse processo, que foi um pouco o que eles fizeram com a história dela. Eu te confesso que eu fiquei com dúvida em relação a isso, assim, porque eles falam isso no podcast. Tu joga... Porque assim, o primeiro jogo tu basicamente joga com o Joel, tá? Fora a DLC e um momento que o outro tu joga com a Ellie. Mas o jogo basicamente tu joga com o Joel. O segundo, tu começa jogando com a Ellie e logo depois tu joga com uma outra personagem que tu pensa assim... Quem é essa pessoa? E a Abby. Que não demora muito para tu saber que ela é a Abby, mas tu não sabe qual é a dela ali. E vai ter um momento em que tu vai descobrir qual é a dela ali. Eu não sei se precisa... Eu entendo essa história de... eles explicaram que
não é como o jogo e não tem como tu se sentir a Abby e tal. Eu acho que eles podiam ter colocado a personagem de qualquer forma. Eu não sei se eles precisavam ter colocado ela de cara como antagonista. É que eu acho que mesmo que eles não fizessem como antagonista, botasse alguém que tu criasse uma identificação, seja lá qual for, assim. Em algum momento ia vazar spoiler de quem ela é. Mas ainda mais se as pessoas tem fossem spoilers gostar. mais importantes que vazar. Não, eu sei que tem, mas tipo, esse é um momento crucial da história, Não, assim, de uma personagem que vai ser uma o que eu acho antagonista. Diferentemente do Walking Dead, que tu mudava coisas para personagens que morriam e continuavam, que eram diferentes dos quadrinhos, assim, então tu realmente não sabia. O grande momento da série, que meio que desvirtuou a série depois daquilo, aquele momento que aparece o Negan e que ele tá escolhendo em quem matar, e que todo mundo ficou na dúvida. Nos quadrinhos morre o Glenn, mas ali tu não sabia se era o Glenn, e no fim acabou não sendo só o Glenn, porque a série mudava, então tu não sabia realmente quem ia morrer. Não é um pouco o caso com a The Last of Us. Eles mudam algumas coisas, mas a história segue mais ou menos a mesma. Bem. E a tendência é que a segunda seja igual. Então tu em algum momento ia vazar que ela era, e todo o impacto que talvez tu tenha jogando, de perceber quem ela é e descobrindo aos poucos, ia morrer ali. Então é a maneira de... Pelo menos foi como eu vi, né? Eu não sei. Eu penso um pouco, talvez o oposto, assim. Eu acho que desperdiçaram o impacto de, em determinado momento, tu descobrir... Pô, tu podia deixar essa personagem como alguém misterioso ali e tal. Ela podia jurar vingança e tal, e tu podia achar que era o Joe e não ter certeza que era o Joe. Sabe? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a Abby, a atriz, né? A Caitlin, não. Tava aberto aqui. É a Bella Ramsey, é a Caitlin Dever, que faz a Abby. Ela é bem menor que a Abby do jogo. A Abby no jogo é uma porta. Mas assim, eu vou dar o direito da dúvida. Porque duas coisas, eu vi eles explicando no podcast e faz todo sentido, que assim, no jogo elas têm que ser muito diferentes, porque a jogabilidade de uma tem que ser diferente da outra. Tu vai jogar umas missões com uma que é mais porrada, que é a Abby, e a Ellie tu não vai ter aquela força toda que ela tem. Na série, aparentemente, essa distância não é tão grande assim. Eles disseram que, tipo assim, eles vão compensar com outras coisas. E outra, né? Eu achei ela fraquinha pra ser Abby, mas aquilo ali são 5 anos antes. Ela pode ter malhado nos outros 5 anos, né? Porque a cena que aparece depois de 5 anos, ela tá com casaco. Tu não vê o tamanho que ela tá. Pode tomar muita creatina e whey protein ali. Exatamente. Pode ter malhado todos os dias depois disso. De qualquer forma, acho que não é isso que... Acho que é isso que a galera em Cell vai mais pegar e, assim, é o que menos importa. Tu pode criar um personagem tão forte quanto sem que ela necessariamente tenha força física. Até porque para pegar uma atriz com esse porte ia ser difícil. Tem que pegar ou alguém que malhasse durante muito tempo ou ia ter que pegar um lutador de UFC, né? Mas enfim, fica essa dúvida, assim. Eu achei, e eu até brinquei, eu tinha posto nas redes sociais que daqui a 2-3 dias vai bombar a busca por Future Days, a música do Pearl Jam. E aí quando eu vi o nome do episódio, eu disse, acertei. E na verdade não acertei, porque ao invés de tocar Pearl Jam, toca Nirvana. Toca Love Buzz, né? Toca Love Buzz. Mas eu acho que ainda vai chegar o momento de Future Days, que é momento de trailer que o Joel canta Future Days, e por isso que é tão bombado e tal. Ele pega o violão, né, para trocar as cordas. Acho que talvez no próximo episódio ele volte com o violão. É muito engraçado, que eu não lembro qual deles falou no episódio do podcast oficial ali, dizendo que em 2003, que é quando o mundo acaba ali no universo do jogo, Future Days ainda não tinha sido criada, né? Não tinha sido criada, não existia, mas ele disse, eu não queria o grande foda-se pra isso. E assim, pra mim é muito óbvio que essa música vai aparecer, porque é muito importante pro cara do jogo. Duas coisas. Quando teve a premiação Game Awards nessa edição, acho que foi 2020 ou 2021, e assim, é uma
uma premiação que tem crescido nos últimos anos, mas é uma premiação gamer. Então, assim, aquele universo gamer. Volta e meia aparece um ator, tipo, no último o Harrison Ford apareceu porque tinha o lançamento do jogo do Indiana Jones. Mas não é algo muito habitual. Nesse ano, eu acho que foi o ano logo depois da Covid ou da Covid, porque era muita coisa por vídeo, assim. E aí entrou o Troy Baker para falar e tal, e eles chamaram, e ele dizendo assim, foi um desafio ter que cantar essa música, porque ela é muito importante pro Neil Druckmann, porque essa é a música que o Neil Druckmann cantava na vida real, era a música de ninar dele para a filha. Olha. Então, assim, era muito importante para ele. E aí ele diz assim, mas ninguém canta melhor essa música que o próprio autor. Está aqui é de Vedra, cara. Tipo assim, eles investem muito para essa música ter peso. Não acho que ela vai sobrar da série. Eu acho que no próximo episódio tem Future Days. E mais adiante, talvez na segunda temporada, também tenha Ahá. Dito tudo isso, elogiar de novo, acho que eu já falei nos outros episódios, se não falei, vou falar pela primeira vez, enfim, a fotografia da série, assim, tipo, eu tava comentando com um colega nosso aqui, o Lucas, de manhã, tipo, parece um filme, assim, em vários momentos, assim, se a gente às vezes critica, não só cenário, mas às vezes como algumas séries, tanto de terror como de ficção, são feitas de uma forma mais precária, mais amador, ou que dá aquele caráter mais, não digo infantil, mas, sei lá, feito nas coxas, assim, né? Essa não, é um outro visual, assim. Não tem as masseguinhas do Mandalorian. Do Mandalorian, né? Não. Tipo, aquela cena em que eles estão na neve ali, o grupo que sai pra fazer uma escolta lá, enfim. E daí mostra a neve bem de cima. Tipo, é impressionante, assim. Grande produção. O quanto eles investem, quanto eles apostam nessa série. E é por isso que, tipo, por mais que seja uma série de zumbi e não é bem zumbi, mas é como se fosse zumbi. Zumbi diferente, mas é zumbi. E esse é um tema que já foi tão batido nos últimos tempos, mas eu acho que a forma como eles estão contando a história e apresentando ela visualmente, assim, é muito impressionante. Assim. Eu acho que, assim, tem outras séries para eles lançarem esse ano novas, né? Tem a Duster, né? Que é dos caras do Lost, com o Josh Holloway também, né? Que é o Sawyer. Mas das séries que voltam, me parece que é a série de 2025. Tem o Stranger Things ainda, né? Não, mas eu tô falando da Max. Da Max, sim. Da Max, sim. Tipo assim, a grande série deles. Assim. Eu vi que eles também, não erroneamente, passaram a dar mais espaço nas propagandas pra Rex, né? Finalmente, não. A Rex tá na 4ª temporada, todos os anos ganhando tudo. A 4ª temporada começou maravilhosa, como sempre. Eles deram mais espaço. Mas assim... A grande série de público e de buzz para eles esse ano é essa aí. E isso é mais adiante. Bom, e aí mais adiante a gente volta para comentar o mais adiante. Exatamente. Né? Semana que vem a gente faz o segundo episódio, né? Mas antes disso a gente volta, né? Porque tem cabine, tem né? cabine essa semana. Eu acho que o episódio vai ter que sair na 4ª, porque eu acho que o filme que a gente vai ver Pecadores, novo filme do Michael B. Jordan com direção do Ryan Coogler. Filme de vampiro? Filme de terror. Se eu não me engano é o Warner, e aí o Warner tem aquele prazo menor, né? E também vão fazer uma autopropaganda pra gente, assim, a gente tá fazendo a cobertura do Fantaspo, então acompanha a gente nas redes sociais do Cepop, que é... O Instagram é @cepop.podcast. É isso, né? É isso. Por essa semana. Esses episódios do The Last of Us não vão ficar com dicas, né? As nossas dicas a gente guarda para os outros episódios. Então tá. Thiago tá com as picapes. Thiago Basso nas picapes na edição desse programa. A gente volta falando de The Last of Us na semana que vem, falando de outras coisas ao longo da semana, certo?